Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal Conecta Tarô Terapias. Eu vou fazer esse vídeo aqui até para explicar o porquê que eu parei um pouco de falar sobre os arquétipos, o tempo que eu fiquei sem gravar vídeos. Eu sou uma psicoterapeuta, como eu falei, fui professora de educação infantil, psicopedagoga e me achei na parte de terapia, né? Eu me encontrei ali ajudando, servindo as pessoas que estavam me procurando ali por conta de problemas, por conta de crenças limitantes, de frustrações. Então, ocupou bastante do meu espaço. E quem sabe, quem já fez terapia, principalmente terapia holística, que mexe com energia, que mexe com o Theta Healing, que mexe com meditação, apometria, que mexe com barra de axis, sabe que é uma terapia muito gratificante, mas ela demanda demais do nosso tempo, né? No caso do meu tempo. E também durante uns 6 meses, eu acabei que indo para uma religião, e essa religião começou a demandar demais do meu tempo, né? Então, assim, como acabou demandando muito do meu tempo, eu acabei que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Gravar vídeo, editar vídeo, colocar aqui, expor, explicar, principalmente os vídeos de arquétipos, que eu sou apaixonada. Também estou dando consultoria de arquétipos. Então eu vim fazer esse vídeo para explicar para o pessoal que está aqui me seguindo, que comenta, que compartilha, dar uma satisfação, né? Estou voltando com arquétipos, inclusive, né? Eu ativei ontem um arquétipo, o arquétipo do gafanhoto, porque eu estou precisando dessa mudança. Confesso que eu tô um pouquinho aflita, porque eu assisti inúmeros vídeos falando sobre o arquétipo do gafanhoto. Eu sigo a Lara Coppetti, né? E ela é uma mentora e ela fala muito especificadamente de cada arquétipo. E ontem eu assisti por 2 vezes o vídeo dela do arquétipo do gafanhoto, né? E então eu vou falar um pouquinho o porquê que eu ativei esse arquétipo, o porquê que eu quero voltar a servir aqui na minha comunidade, explicar, dividir com vocês, partilhar essas experiências, porque eu sou a pessoa do autoconhecimento. Eu tô em constância sempre com o meu autoconhecer, né? Eu tenho que ver aquilo que serve para mim, aquilo que não serve, aquilo que é prioridade, aquilo que vai me trazer algo bom, aquele aprendizado duro, negativo, o que ele trouxe para mim, para que eu pudesse melhorar como pessoa, como ser humano e não errar naquele mesmo ponto, para a vida poder caminhar, porque a vida é que nem na carta, né, do tarô. Tem a roda da vida, que é também chamada de roda da fortuna, né? O que acontece? Se você não aprende, você volta naquele mesmo ciclo. E aí você fala, meu Deus, mas por que eu voltei nesse ciclo? Porque você não aprendeu, né? O professor estava ali, te ensinou, te explicou e você não aprendeu. Então vamos lá. Hoje eu vou falar um pouquinho desse arquétipo do gafanhoto. Eu ativei ele ontem, exatamente às 15 horas. Eu não fiz imagens aqui para o meu escritório. Eu coloquei só na tela do meu celular. E vamos ver o que vai acontecer. Por quê? Como eu nunca experienciei este arquétipo, eu já estudei pelos cursos que eu fiz, né? Eu já estudei, então eu sei quais são as características, mas eu nunca tive coragem de ativá-lo. Então eu vou ler aqui um pouquinho para vocês, vou explanar aqui um pouquinho para vocês o que vem falando sobre o arquétipo do gafanhoto, né? Quais as características desse arquétipo? Primeiro, salto quântico, fé e confiança, desapego. E essa parte de desapego eu tenho, tá, gente? Chega sempre assim em janeiro. Sabe aquela agenda que você ganhou, aquele caderno, aquela coisa linda? Vai tudo embora. O que eu usei o ano passado inteirinho, esse ano eu não vou mais usar. Então, eu me desfaço. Livros, caneta, tudo aquilo que eu não estou usando, eu vou tirando de cena para que essa energia mude, né? Então, quanto a desapego, eu não tenho problema, tá? Porque eu já vendi meu carro, eu já vendi todos os móveis da minha casa, eu já fiz inúmeras loucuras de mudanças, né? Então, assim, desapego eu não tenho. O gafanhoto, ele destrói. E é essa questão que eu estou um pouquinho aflita, né? A destruição. O que é destruição? Vamos lá. Vai destruir sua vida? Não, mas vai destruir aquilo que não está me fazendo bem, aquilo que não está me acarretando para que eu dê o próximo passo. Então, o gafanhoto, quando ele entra numa plantação, ele destrói tudo, né? Então, assim, tudo que eu plantei, eu não sei se será destruído, mas vamos lá, né? Eu tô confiante de que eu vou ter esse salto quântico, de que eu vou ter essa mudança, né?
Aí o próximo item, mudança e transformação. Então, superação e progresso, né? Eu vou superar, de repente, ali meu lado sombra, que de repente eu não tô usando da maneira correta e está me atrapalhando, né? A comunicação, a cooperação, o poder da intenção. Qual é a intenção de eu ter ativado esse gafanhoto? O arquétipo do gafanhoto. Eu preciso mudar muita coisa na minha vida e eu não tô tendo coragem, né? Aí sim é que vem o tal do apego. De repente ali o apego emocional, de repente ali o medo de me desfazer, principalmente nesse momento que eu fiz uma transição de carreira do ano passado para cá, e para que eu chegasse a ser uma professora e uma psicopedagoga foram 6 anos. Eu investi 5 anos na faculdade e mais 2, aliás, mais 1 no pós e no mestrado. Então não foi da noite pro dia, eu tive que investir. Então a minha profissão hoje de terapeuta Theta Healing, de taróloga, de consultora de arquétipos, não é do dia para noite, é com o passar do tempo, certo? Então eu ainda estou nessa transição, como eu falei aqui no começo do vídeo. Eu fui para uma religião porque falaram, ó, você tem uma mediunidade maravilhosa, você tem que desenvolver. Então eu saí, né, das minhas potencialidades e entreguei a minha potencialidade para uma pessoa e ela definiu o que eu iria fazer. Então ali foi uma experiência muito gratificante, mas que atrasou durante 6 meses o meu processo de integração aí com a minha nova profissão, né? Então, vocês sabem que o simbolismo do arquétipo no gafanhoto, né, já tá na Bíblia, lá no Antigo Testamento, né? Quando uma das 7 pragas foi lançada, que uma foi dos gafanhotos, né? Então, assim, eu resolvi ativar porque eu preciso ter essa experiência para que depois, daqui a um tempo, eu compartilhe com vocês e vocês também possam, de repente, ativar esse arquétipo. De repente, esse arquétipo, pode ser que ele não faça nada, pode ser que ele faça. Tudo a gente tem que experienciar. Todos os arquétipos que eu coloquei aqui nos vídeos bem anteriores, eu utilizei um por um. Então, eu pude falar com propriedade do que eu senti, do que foi bom, do que não foi, se foi legal, né? Então, assim, o gafanhoto, a primeira coisa que eu vi no vídeo da Lara Coppetti, e nas minhas pesquisas aqui, nos meus livros também, nos meus cadernos do curso que eu fiz, é o salto quântico, né? Por quê? Porque a perninha dele, ele tem duas patinhas, né? Mas a perninha dele, a hora que ele coloca e que ele se estica, é 20 vezes mais, né? Então, ele é um animal que quando ele se posiciona e que ele vai saltar, ele consegue saltar 20 vezes mais do que o tamaninho dele, né? Então, é um salto quântico, né? Na vida da gente. Fé e confiança. Como que eu vou ter fé e confiança do gafanhoto, né? Nesse arquétipo. Por quê? Porque ele tem as anteninhas dele ali, né? E as anteninhas, elas que guiam, né? É a fé, elas que guiam ele por ali. Então, assim, eu tô ali muito... Eu vou dizer pra você que eu tô um pouco... Pra vocês, aliás, que eu tô com um pouquinho de medo, sim, né? Medo não. Eu tô um pouquinho assim, né? Ansiosa, ou pode ser até um certo medo, porque eu não sei o que está por vir ali pela frente, né? Quando eu ativei ontem eu ativei às 15 horas, né? Como eu falei, eu não faço bioquinese, eu só ativo nas telas ou do meu computador ou do meu celular, e às vezes eu imprimo imagens, né? Só que eu não tive coragem ainda de imprimir, mas eu vou imprimir e vou colocar assim, aqui no meu apartamento, no meu escritório, na minha sala, não sei aonde eu ainda vou colocar. E como ele fala muito em desapego, por quê? Porque você pode ver que o arquétipo do gafanhoto, ele não fica em um lugar só. Ele faz o serviço dele e depois ele vai para outro lugar. Então, ele não tem aquele apego, eu vou ficar nessa plantação porque essa plantação aqui é bonitinha. Não, ele fez lá a desordem, a destruição, a reparação, ele vai para outro local, né? Então, é um arquétipo que ele nos tira da nossa zona de conforto. E eu estava na minha zona de conforto, pessoal. Como? Quando eu fui para essa religião, eu ia toda quarta-feira, eu ficava quarta, quinta, sexta e sábado, quarta, quinta, sexta e sábado. E ficando lá, eu aprendi, mas estagnou e atrasou um outro lado que eu tive essa distração de parar de gravar meus vídeos, de parar de falar sobre os arquétipos. Então isso me atrasou, né? Essa distração me dispersou. Foi muito gostoso? Foi muito delicioso. Foi muito maravilhoso? Foi. Eu descobri um outro modo de você se comunicar com, de repente, com o seu mentor espiritual, com o seu anjo da guarda, mas quando foi em dezembro, eu caí em si.
né? Eu falo que quando você pratica o autoconhecimento, você cai em si. Eu descobri que aquele local e aquelas pessoas estavam me tirando do meu foco, me distraindo do que realmente eu vim fazer aqui no canal e o que eu vim fazer como terapeuta, né? Porque lá a internet não pega, como é fora de São Paulo, a internet não pega, não dá para você atender os seus pacientes da maneira correta que você tem que atender, não dá de repente ali para fazer uma tiragem de tarô, por quê? Porque tem muitas pessoas e você tem que se concentrar, você tem que estar ali dando o seu melhor para o seu paciente, para sua cliente ou até mesmo aqui para o canal. Então, eu me distanciei e quando eu tive essa chave, né, essa virada de chave, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Uma pessoa que estudou física quântica, uma pessoa que sabe sobre o autoconhecimento, que sabe sobre fé, eu passei por inúmeras religiões e eu fiquei presa, e eu não gosto de me sentir presa, eu sou uma pessoa que eu tenho um espírito livre, eu gosto de estar livre, né? Como assim? Se tiver que ir para um local que, por exemplo, todo sábado eu tenho que fazer tal coisa para que na hora dessa reunião, desse culto, dali da religião, né, de cada religião, que cada um tem os seus dogmas, né, o primeiro mês vai, o segundo vai, já no terceiro eu começo a me sentir presa, aquilo começa a não servir para mim, tá? É errado? Não, não é errado, mas eu sou uma pessoa que eu tenho o espírito livre. Eu acredito no Deus, no Criador do Universo, como eu acredito em energias, como eu acredito em vibração, tudo que eu vibro eu coloco para fora e eu atraio aquilo que eu vibro, como agora eu estou vibrando no arquétipo do gafanhoto, então tudo que tem ali da vibração desse arquétipo está entrando dentro de mim e está reverberando para o meu lado de fora. Então, a hora que eu caí em si, que essa chave virou, eu falei, meu Deus, eu tô fazendo tudo errado, novamente, né? Porque eu fiquei numa religião aí, eu fiquei presa por 15 anos. Aprendi, a gente sempre aprende, até nos erros a gente aprende, mas eu estagnei a minha vida por 15 anos. E isso virou essa chave porque foi o que aconteceu. Eu falei, gente, eu vou ficar de repente mais 5, 10, 15 estagnada, sendo que eu posso estar em constante evolução. Por quê? Porque a religião, ela é para agrupar as pessoas, para que um líder venha falar como que você tem que usar, como que você tem que fazer, como que você pode, como que você não pode, o que você tem que oferecer, o que você... Então é todo ali um dogma. E eu acredito muito gosto muito do Velho Testamento, mas gosto muito do Novo Testamento. Por quê? Porque Jesus veio trazer a liberdade, né? A liberdade ali de escolhas. Se eu acredito em Deus, que Ele, né, é o ser supremo, superior, e Ele colocou um homem maravilhoso, um homem que estava acima do seu potencial para aquela época, que foi Jesus Cristo, e Ele vem falar que a sua fé te salva. Então, aquilo que você crê é o que vai te salvar. Então, eu cheguei numa conclusão que eu falei, realmente, eu não quero religião. Crer em Deus, acreditar na física quântica, acreditar nas energias, é o que eu amo, é o que eu gosto, né? Então, aí tá vendo? Já mudei todo o assunto, que eu falo pra caramba. Então, você traz essa energia pra você. Então, eu vou acreditar. Eu falei, não, deixa eu voltar para aquilo que estava me dando resultado, aquilo que me trouxe clientes, né? Aquilo que me trouxe pacientes, aquilo que estava me fazendo bem sem eu estar presa. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, eu conheci a verdade e ela me libertou, né? Então, vamos lá. Quem de repente aqui já ativou o arquétipo do gafanhoto, eu peço que por favor deixe aí nos comentários, né, o que deu de bom, o que deu de ruim, se valeu a pena, se não valeu. Então, falando mais um pouquinho aqui sobre o arquétipo, né, a parte da destruição, né, já foi falada, a mudança e transformação, né. O arquétipo do gafanhoto, ele está fortemente ligado a encerramento de ciclos. É aí que eu tô com medo. É aí, pronto, cheguei no ponto principal, galera. É essa parte que eu estou com medo. Eu estou com um problema não, tá? Eu estou em uma situação que já me foi falado desde 2020 que eu preciso encerrar esse ciclo. Aí você não tem coragem, não. Não é apego, tá? Não é apego, tá? Mas é uma crença que eu estou trabalhando. Eu trabalho nela porque eu tenho a minha terapeuta, né? Inclusive ela que me deu os cursos, né, de arquétipo. Ela é uma pessoa incrível. E eu aprendi muito com ela. E ela já falou, enquanto você não abrir mão dessa situação, a sua vida vai ficar estagnada. Aí eu falei, como assim estagnada? Ela falou assim, você não vai chegar
num lugar que você tem que chegar, onde você vai ter que chegar mesmo, porque você está buscando, quando você está ali focada, porque nem eu trabalho home office, né? Eu trabalho com meus atendimentos, as pessoas que eu conheço mesmo, elas vêm pessoalmente aqui fazer limpeza de chakras, vêm fazer meditação, vêm fazer as tiragens de tarô, vêm fazer as terapias. Quando eu não conheço e quando fica muito impossível, é pelo online que eu atendo, né? Ou eu atendo via WhatsApp, chamada de vídeo, ou eu faço aqui pelo Google Meets, a gente vê o que é melhor para a pessoa e para mim também. Só que ela falou, era para você estar muito mais ali, né? Muito mais na frente, né? Só que você, por crença, então você não está desapegando. Ai, deixa eu arrumar a câmera aqui que não ficou legal. Você não está desapegando dessa situação, porque você acha que você ainda precisa estar nessa situação, né? E isso realmente é uma crença que, quando eu fiz a minha última sessão, a gente tá mexendo muito nisso, né? É uma crença limitante que veio já de família, né? Então, vamos lá. Essa mudança e transformação está ligado muito fortemente aos ciclos e promoção de mudanças, né? Bruscas e repentinas, né? As mudanças que o gafanhoto traz tendem a acontecer de uma forma muito rápida e constante, caso esse arquétipo seja ativado por um longo período de tempo, né? Jesus, eu quero ativar esse arquétipo aí pelo menos 3 meses para que ocorra essa mudança mesmo, né? Que ocorra essa transformação. E ontem, quando eu estava ouvindo, essa minha professora, ela falou que ela nunca teve coragem de ativar, né? Ela falou, ainda não tô preparada para ativar. E eu falei para ela, eu falei assim, eu vou ativar, né? Seja que Deus quiser. Tá tudo bem, vai dar tudo certo, porque eu vou voltar aqui para falar para vocês. Então, o salto, quando você tem esse salto, né, o salto do gafanhoto, é superação e progresso, porque, como eu expliquei pra vocês, ele tem aquelas mini patinhas, né, mas quando ele dá aquele pulo, ele vai 20 vezes lá na frente do que ele precisava, né, ele vai 20 vezes a mais. Então, nesse sentido, o arquétipo do gafanhoto, ele vai me ajudar na superação de obstáculos da minha vida. Que é essa situação que, quando estiver resolvida, é óbvio que eu vou falar aqui no canal, no conteúdo, até para vocês também terem como um aprendizado, né? Tudo que uma outra pessoa me fala, eu tomo aquilo para mim e vejo aonde eu posso estar usando na minha vida, e de repente aquela situação da pessoa me dá uma virada de chave, né? Ali um start. E outra coisa que eu gostei muito, que eu achei interessante, a comunicação, né? Eles têm um cantinho ali, um jeitinho de cantar, um cântico, né? Para atrair as fêmeas. E isso é legal. Por quê? Porque, de repente, a minha comunicação não tá sendo, de repente, tão expressiva, tão comunicativa assim, como eu gostaria que fosse, né? Então, essa parte eu gostei. O poder da intenção, né? Qual é a sua intenção? A minha intenção é mudar geral, né? É destruir tudo e reconstruir novamente. E eu sei, porque ela me falou, né, a minha terapeuta, a professora, ela falou, você vai ter momentos ali que você vai estar sozinha, chorando, feito uma condenada. Eu já sou uma pessoa que eu choro, eu sou muito sentimental, né, assim, eu tenho essa parte, né, sentimental. Porém, vai fazer o quê? Uns 6, 7 meses que eu não choro, que eu não consigo, por mais que eu veja uma situação, parece que aquilo me endureceu e eu não consigo chorar. E foi o que ela falou, talvez você vai chorar, você vai ter momentos ali que você vai estar sozinha e que você vai se encontrar ali naquele desespero, meu Deus, o que eu fiz, né? Mas tudo é para uma melhora. Isso eu posso dizer porque quando eu me separei do meu primeiro relacionamento de quase 30 anos, né? Foram 20 e poucos anos aí. Então, assim, já tinha acabado o amor, ali já tinha que ter acabado mesmo, né? Mas o meu subconsciente, né? Ele ficou ali, pô, agora você tem que arranjar outra pessoa para colocar no lugar, né? Então eu passei ali 4 anos não entendendo essa solidão e não compreendendo essa solidão. Então foi uma destruição? Foi, porque todo relacionamento quando acaba, por mais que não exista amor, é uma falência, é uma destruição, né? Então assim, eu falei, meu Deus, eu não tô preparada pra ficar chorando que nem uma condenada, não tem nem dinheirinho pra colocar um botox pra depois, né, não ficar tão enrugada, porque quando tem essas fases de choro, são fases assim que ficam 1 mês, 2 meses, e parece que vai limpando tudo aquilo. Então, mas eu vou voltar aqui pra contar pra vocês tudo bonitinho, tá? Então, assim, eu tô falando que eu ativei, né? Vamos ver o que vai dar. Eu vou trazer mais conteúdo, vou trazendo conforme for tendo as catástases, que infelizmente tem. E quando tem essas catástases, a gente tem que... Você não pode, deu, agora eu vou desativar e chega. Não, você tem que ir até o fim. Já que você teve a coragem de ativar, então agora você vai também ter a coragem de se limpar, né? Porque as catástases são o quê? Dor de estômago, dor de cabeça, vômito, diarreia, todas essas coisas, né? Que é normal.
Eu também, como eu aplico mesa radiônica, né? Então, às vezes acontece, a pessoa me fala, nossa, Roseli, pelo amor de Deus, eu tive uma diarreia de não sei quantos dias, eu tive vômito, eu tive isso. Por quê? Porque é uma limpeza, né? Principalmente a mesa radiônica de São Miguel Arcanjo, né? Mas eu trouxe aqui esse conteúdo para dividir com vocês. Espero que vocês tenham gostado, que vocês compreendam. Peço desculpa por essa falta que eu tive com vocês aí de ficar meses afastada de vocês, né? Afastada aqui do YouTube. Mas estou de volta. E eu espero que este formato do canal, que eu vou falar um pouquinho de mim, um pouquinho do tarô, um pouquinho das mesas radiônicas, um pouquinho de energia e dos arquétipos, né? Que foi aonde eu comecei tudo. Então, assim, eu agradeço imensamente você ter ficado até o final deste vídeo. Peço que você compartilhe, que você dê o seu joinha para que a gente possa crescer juntas, né? Juntos. E trazer essa troca aqui com vocês, tá bom? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!